Amém. Amém, irmãos. Vontade de continuar adorando, né? Irmãos, muito obrigado. Vocês são preciosos, viu? Glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Que tempo maravilhoso que o Senhor preparou nessa manhã para nós. Como é gostoso chegar na presença do Senhor em adoração, rendendo o nosso louvor a Ele, rendendo o nosso coração a Ele. Irmãos, para mim esse tempo de louvor, ele é tão precioso. Ele parece que nos mexe com coisas lá dentro que nós não entendemos. Eu sempre digo, muitas vezes a palavra ela não consegue alcançar o coração, mas o louvor, muitas vezes ele alcança lugares que a palavra não conseguiu penetrar. Porque o louvor nada mais é do que a palavra de Deus através da música. Amém, irmãos? Eu conheço muitas pessoas que foram no culto, eu fui uma delas, e a primeira vez foram muito tocadas pelo louvor. Amém, irmãos? Não é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero começar contando uma historinha. Ontem eu convidei meu irmão para ir almoçar lá em casa, né? Nós estávamos conversando, já tínhamos começado, era umas 11h30 a conversar, já tinha passado meio-dia, e aí eu disse assim: irmão, vamos almoçar lá em casa? E ele no primeiro momento me disse não. E eu, tá, tudo bem, respeito, né? Mas eu convidei de novo. Ele disse: ô fulano, vamos almoçar lá em casa? E aí a resposta dele foi: olha cara, a minha esposa, ela não gosta que eu leve alguém para almoçar sem ter avisado antes. Aí eu disse: mas o problema é que lá em casa manda eu. O que os irmãos estão rindo? Não, irmãos, alguns minutos antes eu já tinha mandado uma mensagem para minha esposa, dizendo: amor, posso convidar o fulano para almoçar aí? E ela disse: pode. Então, irmãos, eu sempre digo, a minha esposa ela não me manda, ela me educa, são coisas diferentes. Então eu perguntei para ela antes, então eu disse: não, irmão, pode ir tranquilo, né? Eu já falei com a minha esposa, pode ir sim. Mas é muito interessante, queridos, que muitas vezes nós não estamos acostumados a receber alguém na nossa casa de surpresa. E por que isso? Porque nós queremos que a casa esteja em ordem, queremos que a casa esteja limpa. Normalmente quando vêm os parentes do interior, não sei se alguém aqui tem parentes do interior, aí aquele dia que antecedem a visita é o dia da faxina, é o dia que a gente limpa tudo, toda a casa, de cima a baixo, esperando o pessoal que está vindo visitar. Por qual é que é a nossa intenção? É oferecer para eles o melhor, é oferecer para eles uma comodidade, vamos dizer assim, oferecer o que nós temos de melhor para a visita. Então nós limpamos tudo, arrumamos, colocamos tudo do bom e do melhor na mesa, porque nós queremos agradar aquela pessoa. Irmãos, e isso também acontece com Jesus. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 3. Lucas, no capítulo 3, normalmente é mais as irmãs, né? As mulheres que têm essa coisa assim, não, a casa está suja, né? Eu sempre, quando eu convidava as pessoas, a minha esposa, ela não brigava, mas ela, né, dizia: ô Fábio, por que tu convidou de novo, né? Não tem carne descongelada, não sei o que lá, tem só isso, aquele outro. Eu disse: amor, como que tem? Normalmente o homem tem essa ideia, né? Como que tem? E se não tem, a gente vai lá e busca, a gente dá um jeito. Agora a mulher não, ela gosta de ter tudo um pouco mais organizado. Lucas 3, nós vamos ler o versículo 1 até o 6. Lucas, lá no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, vai dizer assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites, Lisânia, tetrarca de Abilene, cada nome bonito, né, irmãos? Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outreiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Irmãos, vamos destrinchar um pouquinho isso aqui, para nós entendermos. Lucas escreveu o seu evangelho, ou escreveu a sua carta, para um alto oficial romano.
se você ler lá os primeiros versículos, os primeiros capítulos, você vai começar a ver que Lucas escreve para um homem chamado Teófilo. E esse homem, ele era um alto oficial romano, era um homem de uma alta patente dentro da cadeia romana, esse Teófilo. E lá no capítulo 3, ele escreve, vamos dizer assim, de forma a mostrar para o seu leitor, aquilo que ele estava escrevendo realmente tinha acontecido e realmente era verdadeiro. A preocupação do Lucas era transmitir no seu escrito uma autenticidade sobre aquilo que ele estava falando. E ele começa o capítulo 3 situando esse acontecimento que ele vai narrar dentro da sua linha de tempo. Ou seja, ele começa mostrando para o Teófilo, para o seu leitor, ele começa mostrando em que momento da história essa narrativa que ele tem havia acontecido. E ele começa dizendo assim: isso aconteceu quando Tibério era imperador há 15 anos. Ele está dizendo, fazia já 15 anos que esse imperador estava reinando em Roma. Pilatos, ele era governador da Judéia, e Herodes era na região da Galileia. Mas ele não para somente aí, ele também dá outras informações. Ele diz, Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Então, ao dizer isso, o Lucas, ele está dando um quadro político, social e religioso para aquele leitor. Ele está mostrando a época que aconteceu, o momento histórico e como estava a situação onde ele vivia ali em Israel naquele tempo. Israel era dominada pelos romanos, o império até certo ponto sanguinário, e a fé de Israel tinha se tornado apenas uma fé por interesse. Ao descrever esse momento, ele está falando, subentendendo tudo isso. Olha, esse era um momento político delicado. Nós estávamos escravos dos romanos, e eles eram sanguinários. Governava assim, assim, assim. A fé em Israel, ela era dominada por uma família, a família do Anás e do Caifás. E esses homens, eles tinham um governo por interesse. Até porque, irmãos, na história não era normal ter 2 sumos sacerdotes. O que aconteceu quando o governo romano dominou Israel? Eles tiraram Anás do poder, então, numa jogada política, eles colocaram o genro dele, que era o Caifás. Não era normal isso. Então, Caifás era o sumo sacerdote, genro do Anás, que tinha sido sacerdote antes dele. Ou seja, ele era casado com a filha. Estava tudo entre família. E ao descrever isso, o Lucas está dizendo, olha, isso aqui está uma bagunça. Isso aqui tudo está uma bagunça. Na fé, aquele período, a preocupação era muito maior com o exterior do que com o interior. E quem lesse esse escrito, entenderia qual era a época, o que estava acontecendo naquele momento. E eu vou citar um exemplo. Eu me converti, eu não vou falar o ano, mas eu vou falar dados. Eu me converti no ano em que o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, foi eleito pela segunda vez no seu segundo mandato. Eu me converti numa época onde no governo do estado houve a eleição mais disputada da história do Rio Grande do Sul entre o governador Olívio Dutra e o governador Antônio Brito. Eu me converti num período onde quem era o Papa era o João Paulo II. Você já captou mais ou menos que período foi isso? Quem viveu aquela época sabe como era a situação. Quem viveu aquele momento sabe como foi, vamos dizer assim, todas essas situações políticas e religiosas. Eu me converti nessa época. E Lucas está dando para o seu escritor, ele coloca que foi nesse período, foi nesse momento, se fosse no meu caso, foi nesse momento que eu me converti. E agora o Lucas está dizendo, foi nesse momento em que João, aparece o ministério de João nesse cenário mundial. Ele está mostrando, foi nessa época que Deus levantou o seu último profeta da antiga aliança. Foi nesse contexto político, social e religioso que Deus levanta o seu último profeta da antiga aliança. Mas quando que Deus levanta um profeta? Qual é o momento histórico que normalmente Deus precisa levantar profetas? São aqueles momentos onde os reis, eles abandonaram a fé, estão servindo a outros deuses. São naqueles momentos onde os sacerdotes se desviaram e estavam apenas trabalhando por interesse. E é nesses momentos históricos que Deus levanta profetas. E por isso Lucas quer mostrar esse cenário político e religioso desastroso, para mostrar que Deus estava levantando
um homem. Nesse período, Deus levanta esse homem, João Batista. Irmãos, João Batista, ele era filho de sacerdote. Seu pai era Zacarias, inclusive a palavra de Deus ela menciona, e Lucas traz também esse relato. E a sua mãe também era da linhagem de Arão, da família sacerdotal. Eles faziam parte, vamos dizer assim, das famílias que eram escolhidas para ser sacerdotes e sumos sacerdotes. Então logo, o João também teria a incumbência, ou teria esse ministério sacerdotal. João também iria servir no templo, João também iria fazer parte daquele grupo de sacerdotes que serviriam no templo. Mas porém, no entanto, todavia, esse homem não seguiu o movimento religioso tradicional. O João, que pela sua família, ele deveria estar trabalhando no templo, ele não segue essa corrente religiosa tradicional e ele escolhe um lugar de atuação muito diferente. Ele escolhe um lugar de atuação muito diferente, fora daquele movimento religioso. Ele escolhe o deserto. O João escolhe viver no deserto, exercer o seu ministério no deserto. E quase sempre, qual é a associação que nós fazemos de deserto? É provação, é algo ruim, é um momento de penúria, vamos dizer assim. Só que na palavra de Deus também, muitas vezes, deserto era o lugar onde as pessoas encontravam Deus. Foi o próprio Moisés, quando estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro, lá no deserto, Deus aparece com ele numa sarça ardente, numa pequena moita que pegava fogo e não se consumia. É no deserto, vamos dizer assim, que muitas vezes Deus nos chama para se revelar. E João aqui vem nesse lugar tão diferente, vamos dizer assim, fora do convencional, com uma pregação também muito diferente da religiosa tradicional daquela época. Era um homem, como diz uma irmã aqui, era um homem disruptivo, né? Essa palavra bonita para dizer que o homem estava sempre esticando a corda. Esse homem, vamos dizer assim, se levanta lá no deserto, e ele começa essa pregação falando sobre arrependimento. Arrependimento dos seus pecados. João lá no deserto começa falando sobre voltar-se o seu coração para Deus, fazer, vamos dizer assim, todo o seu ritual religioso de forma interior e não de forma apenas interior. Irmãos, e essa palavra arrependimento, João estava pregando talvez uma vida de fé muito mais introspectiva, muito mais interior do que exterior. E essa palavra arrependimento parece que não cabia muito na cabeça do judeu daquela época, das pessoas que viviam ali naquela época. Não era uma palavra muito de moda, e parece até uma palavra negativa. Quase sempre quando nós falamos arrependimento, ela tem uma conotação negativa. Na nossa cabeça, sou estranho. Não era uma palavra muito na moda naquele tempo, e parece que hoje ela também não é uma palavra muito na moda. Mas quem vivia nesse contexto, e quando se falava em arrependimento, a associação que se fazia era: arrependimento é igual sacrifício no templo, que é igual lucro para o sumo sacerdote. A associação que a pessoa fazia quando se falava de arrependimento estava vinculada a um sacrifício de um animal. Essa era a associação que se tinha. E agora vem o João, lá no deserto, falando outra coisa. Ele está dizendo: se voltem para Deus de todo o coração, se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus com toda a sua força. Ele vem com uma pregação totalmente diferente. Irmãos, para o perdão é necessário arrependimento. Para que haja perdão é necessário arrependimento. E João vem desmontando com a sua pregação esse sistema na qual a pessoa associava arrependimento a sacrifício. E João estava mostrando que para obter perdão estava vinculado ao arrependimento e não ao sacrifício. João vem desmontando isso. Irmãos, é interessante, mas o pecado ele é como uma corda que nos amarra. Você já viu os animais? Normalmente os animais do interior, as pessoas colocam cordas sobre os animais. E você coloca uma corda, e se aquele animal cresce com aquela corda, ele sabe que ele está amarrado. Você pode soltar aquela corda de onde está amarrado, que ele não vai sair longe, porque ele está condicionado àquilo. E o pecado muitas vezes é assim, é como uma corda, vamos dizer assim, que nos enreda, que não nos deixa que nós avancemos, que nos torna escravo, que nos torna cativo. E João vem falar sobre arrependimento, João vem falar sobre perdão, João vem falar sobre uma palavrinha muito, muito estranha, metanoia, que é aquela mudança de mente, que é aquela mudança de atitude, que é aquela mudança de relacionamento.
João vem pregando isso. Irmãos, mas arrependimento também foi a mesma pregação que o Senhor Jesus usou. Mudança através de um novo relacionamento com Deus. Jesus falava isso lá em Mateus capítulo 4. Ele falava, gente, se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus. A mensagem do Evangelho, ela passa por isso. Se arrependam dos seus pecados e se voltem para Deus. Essa era a mensagem de João. Essa também era a mensagem de Jesus. Mas arrependimento, que palavrão, né? Que palavrão, arrependimento. Você sabe que é um palavrão mesmo, tem 14 letras. Mas é um dos poucos sentimentos, não sei se a gente poderia chamar de sentimentos, mas é um dos poucos sentimentos que provoca algo no céu. É um dos poucos sentimentos que promove júbilo no céu. Se você for até Lucas 15, você vai ver que a primeira parábola das 3 que Jesus fala ali sobre algo perdido, sobre aquilo que foi perdido está encontrado, ele começa falando sobre a parábola da ovelha perdida. E ele fala sobre um homem que tendo 100 ovelhas, perde uma, vai atrás dessa ovelha, encontra essa ovelha, leva para casa e se alegra. E a palavra de Deus vai dizer assim, Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Arrependimento provoca festa no céu. Arrependimento provoca festa no céu, porque arrependimento é o primeiro passo em direção ao perdão. É o primeiro passo em direção ao perdão. Diz a palavra de Deus que os anjos festejam no céu, se alegra quando alguém se arrepende. Quando a mensagem do Evangelho encontra um coração aberto, diz que tem festa no céu. Arrependimento também foi a primeira pregação do apóstolo Pedro, lá no livro de Atos capítulo 2. Eles haviam sido cheios do Espírito Santo. Jesus tinha dito, olha, vocês aguardem em Jerusalém, vocês fiquem por aí, vocês esperem, porque vocês vão ser revestidos do alto. E quando eles recebem o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que aqueles homens começaram a falar em outras línguas, diz a Bíblia que estavam como embriagados, não estavam embriagados, mas estavam como embriagados, estavam cheios, estavam eufóricos ali. E eles saem para a rua, diz a palavra de Deus que eles saem no eirado, ali eles começam ali a exaltar a Deus, e as pessoas que estavam ali na volta começam a olhar e dizer, meu Deus, esse pessoal aí já, desde de manhã cedo, já começaram a beber, imagina como vai ser até o final do dia. E aí, então Pedro se levanta e começa a anunciar o Evangelho para eles. Não, gente, tudo isso que vocês estão vendo é sombra daquilo que já tinha sido anunciado pelos profetas. É o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Arrependei-vos, ele começa dizendo, Atos 2, arrependei-vos, creiam no Senhor Jesus e sejam batizados. Atos capítulo 2, gente, a primeira pregação do Pedro. Um homem simples, um homem pescador, não era um homem eloquente, não tinha TikTok, não tinha Instagram. E na primeira pregação do cara, ele junta 3K. Você sabe o que é 3K? 3.000 convertidos em uma única pregação. Irmãos, eu não lembro qual foi a última vez que eu preguei para 3.000 pessoas. Eu acho que eu nunca preguei para 3.000 pessoas, mas tudo bem. Talvez se contando de 1 a 1 até passa. Mas agora para 3.000 de uma vez e 3.000 se somar. Mas qual foi a pregação dele? Simples. Se arrependam, creiam no Evangelho, creiam que Jesus é o Filho de Deus e sejam batizados no Espírito Santo. Não tinha nenhum discurso teológico, a palavra isso quer dizer. Não, era uma pregação simples. Se arrependam, creiam no Evangelho e sejam cheios do Espírito Santo. Uma pregação tão simples já somou na igreja 3K, um simples pescador. Mas o apóstolo Paulo também, lá na segunda carta aos Coríntios, diz a palavra de Deus que ele escreveu a primeira carta para a igreja de Corinto. Pensa numa igreja problemática, era a igreja de Corinto. Ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, a primeira carta, e até duro com essa igreja, falando sobre, olha, vocês estão sendo tolerantes com o pecado. Existem muitas situações aí dentro da igreja que vocês precisam tomar atitude. Está feio o negócio aí. Não dá para deixar assim. Paulo escreve essa primeira carta nesse tom. E a igreja de Corinto ficou mordida com Paulo. Ficou realmente chateada com Paulo. Ficou triste com Paulo. Ficaram, como nós dizíamos aqui no Rio Grande do Sul, ficou mordida com ele. Porque Paulo foi duro em mostrar que os irmãos estavam sendo tolerantes com o pecado. E eles, ao receberem essa exortação do Paulo, ficaram tristes.
E aí o Paulo, lá na sua segunda carta, 2 Coríntios 7, ele vai dizer assim: eu fiquei feliz porque vocês ficaram tristes comigo. Eu fiquei feliz porque a tristeza que gerou em vocês, ela produziu arrependimento. Eu fiquei feliz porque o que eu escrevi, de uma certa forma, não foi bem aceito por todos, mas ela produziu em vocês arrependimento. Ela produziu em vocês, vamos dizer assim, se voltar de novo para Deus. Ou seja, gerou fruto, então deu certo. Vocês querem ficar mordido comigo? O problema é de vocês. Acho que seria mais ou menos assim, traduzindo para a nossa linguagem atual. E, irmãos, e Deus, lá no livro de Lucas, levanta o João. Um homem, vamos dizer assim, criado no deserto, num contexto político, religioso, extremamente horrível, para pregar arrependimento. Para falar de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de vida. Algo totalmente diferente do que era pregado no templo. Mas o Lucas, ele vai dizer: olha, isso aconteceu. Deus precisou levantar esse homem para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. O Lucas, ele ancora, o Lucas, ele se baseia, o Lucas, ele cita um texto lá do Antigo Testamento, lá do livro de Isaías, no capítulo 40. Se você tem a sua Bíblia aí, abra lá, Lucas no capítulo 40. Obrigado. Isaías no capítulo 40. Obrigado, irmãos. Isaías no capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5. Eu vou abrir aqui também. Isaías no capítulo 40. Nós vamos ler do versículo 3 ao 5. Esperar todos acharem. Isaías, no capítulo 40. 3 ao 5 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. O Isaías aqui já estava apontando para o ministério profético de João. O Isaías aqui já estava apontando para o ministério de João. Irmãos, Isaías viveu há quase 700 anos antes de João. Eles tinham uma diferença de idade, ou uma diferença de tempo enorme. Mas o Isaías já mostrava que viria alguém que iria preparar o caminho do Senhor. Se levantaria alguém que iria preparar o caminho do Senhor. Irmãos, e quase sempre a mensagem profética, se você ler o Antigo Testamento, se você ler os profetas, você vai ver que quase sempre a mensagem profética de Deus, ela tem dois momentos. Ela tem um momento em que Deus está anunciando juízo sobre o pecado. Esse é o primeiro momento. E no segundo momento, ela está mostrando o quê? Salvação, ela está mostrando consolo, ela está mostrando esperança e renovo. Quase sempre a mensagem profética, ela está dividida nesses dois polos. Porque o propósito de Deus, irmãos, não é destruir. O propósito de Deus não era destruir o seu povo, era que eles se arrependessem e se voltassem para Deus. Essa era a mensagem. Você lembra quando que Deus levantava um profeta? Eu falei no início. Quando os sacerdotes se desviavam e quando os reis se desviavam. Então Deus levantava um profeta para voltar a dar direção para o povo. E a sua mensagem trazia juízo e trazia consolo. E o propósito de Deus, como eu falei, nunca foi destruir, mas mover o coração do seu povo ao arrependimento. Realinhar os propósitos com os propósitos do céu. Essa era a função do profeta. E Isaías aqui 40, ele se enquadra nesse segundo momento profético. E ele começa mencionando sobre uma voz que grita no deserto. Algumas traduções talvez vão dizer que uma voz que clama, prepare o caminho no deserto. Mas o mais fiel seria uma voz que está clamando no deserto. Ela está gritando lá do deserto. E aonde foi que o João foi encontrado com o seu ministério? No deserto. Ninguém queria ir para o deserto, todo mundo queria trabalhar no templo, mas aqui Deus leva esse homem lá para o deserto. Alguém se levantaria, agora não no templo, da forma religiosa convencional. Embora João fosse da linhagem do sacerdote, ele iria ser sacerdote, ele iria trabalhar no templo,
mas ele se levanta lá no deserto anunciando uma mensagem totalmente diferente. Alguém começa a pregar do deserto, lembrando, irmãos, que o deserto não é apenas um lugar de provação, também é um lugar de encontrar a Deus. E Isaías começa a falar sobre a construção de uma estrada, a construção de um caminho para lugares que não tinha estrada. Para nós entendermos um pouquinho, sempre que alguns impérios conquistavam algumas cidades, para que a comitiva real pudesse visitar essa cidade, o que era feito? Se construía então uma estrada. E as estradas que estavam muito ruins, muito feias, elas eram consertadas. Elas passavam, vamos dizer assim, por uma reconstrução. Isaías está se baseando nisso quando ele começa a dizer: preparem o caminho, preparem a estrada, preparem os caminhos tortuosos, endireitem aqueles vales, aplanem os montes, alinhem os caminhos tortuosos. Como eu falei, era muito comum isso naquele contexto. E é desse contexto que o profeta Isaías fala sobre construir esse caminho, para fazer essa estrada. Mas agora não era para uma comitiva real passar. Ele estava falando isso porque iria passar uma comitiva celestial. Se ali talvez a preocupação de quem estava escutando era, eles sabiam, não, a gente precisa construir uma estrada porque os reis vão passar. Agora ele está se referindo que nós vamos construir uma estrada agora para o rei dos reis passar, para a comitiva celestial passar, porque o Senhor vem. O Senhor vem. Você entendeu? Diga isso para a pessoa do seu lado: o Senhor vem. Prepare o caminho para o Rei da Glória, porque Ele vem. Prepare o caminho do Senhor, porque Ele vem. Tirem todos os obstáculos do caminho. Irmãos, Isaías não estava se referindo a uma estrada literal. Isaías não estava dizendo que vamos precisar agora fazer um processo de pavimentação, construir uma estrada no sentido literal. Ele estava dizendo: preparem os seus corações. Se voltem para Deus, se arrependam. Arrependimento é se voltar, é dar a volta. Esse era o anúncio do Isaías: se preparem, preparem os seus corações. Não era uma estrada no sentido literal, mas preparem os corações para receberem a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho que transforma, a mensagem do Evangelho que traz nova vida. Esse era o papel, vamos dizer assim, dessa voz que clamava no deserto. E eu queria perguntar para você, querido, se você quer mais de Deus, prepare seu coração. Se você quer mais de Deus na sua vida, prepare o seu coração. Eu particularmente sempre gostei de usar essa figura de João para comparar com a igreja. Por que comparar com a igreja? Porque a igreja ela anuncia arrependimento. A igreja ela prepara o caminho do Senhor. Ela anuncia, ela fala sobre pecado e ela também fala das boas novas do Evangelho. A igreja prepara o caminho. Quando você fala de Jesus para alguém, você está preparando aquele terreno para que a semente da palavra de Deus, para que a semente do Evangelho entre naquele terreno, penetre naquele coração. Nós também preparamos o caminho. É muito interessante, eu sempre gosto de usar essa expressão, vamos dizer assim, para falar da igreja. Que sempre falamos de arrependimento para pessoas que não conhecem Jesus. Mas irmãos, se nós formos olharmos esse contexto, João não está pregando para gentios, para pessoas que não conheciam a Deus. Quando a palavra de Deus diz que Deus, naquele período, levantou João, aquela voz que clamava no deserto, falando de arrependimento, aonde foi que João começou o seu ministério? No deserto, estamos juntos. Mas a palavra de Deus diz que ele começou a pregar na volta do Rio Jordão. Quem habitava ali fazia parte do povo de Deus. Quem habitava ali eram judeus, eram pessoas que conheciam a Torá, que conheciam a palavra de Deus. Naquela época, vamos dizer assim, a palavra de Deus vai dizer que até os religiosos vieram até João. Ou seja, essa mensagem ela não estava sendo apenas pregada para as pessoas que estavam fora, mas essa mensagem também estava sendo pregada para as pessoas que faziam parte do povo de Deus, que faziam parte do povo escolhido. E João dizia: se arrependam para serem batizados. A sua mensagem, ela começava a alcançar outras dimensões que nós não imaginamos, também para os de dentro. E se você for ler lá no livro de Apocalipse, fala sobre 7 igrejas. Lá no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2, fala sobre 7 igrejas, na qual Deus escreveu uma carta e enviou, vamos dizer assim, para o anjo da igreja.
E dessas igrejas, dessas 7 igrejas que existiam ali, 4 delas, estava escrito na carta: arrependam-se. De 7 igrejas, isso dá mais de 50%, eu não sou bom na matemática, mas de 7 igrejas para 4, Jesus está falando: se arrependam e voltem. Ou seja, que essa mensagem de arrependimento, ela não é apenas para as pessoas de fora, que essa mensagem de arrependimento, ela também é para nós, ela também faz parte da igreja, ela também é para mim e para você nos dias de hoje. Todas essas 7 igrejas, Jesus disse: volta antes que seja tarde, mostrando que essa mensagem, como eu falei, não é apenas para aqueles que não conhecem Jesus, mas também para nós. E das 7 igrejas, para 2, Jesus escreveu: vigiem, cuidem, vigiem, prestem atenção. Somente uma, Jesus não falou nada disso. Das 7 igrejas, eu não sei quanto dá isso em porcentagem, mas das 7 igrejas, somente para uma, Jesus não chamou atenção. Presta atenção, cuida, observa, vigia, arrepende. Acho que isso é um número bem alto. Sabe, irmãos, nós vemos que a graça do Senhor, ela nos alcança. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos cuidar do nosso coração e da nossa vida. A graça do Senhor Jesus, ela nos alcançou. Quando você aceitou Jesus, ela te alcançou, ela te transformou, ela te perdoou. Mas isso não quer dizer que nós não precisamos continuar preparando o nosso coração. Isso não quer dizer que nós não devemos continuar preparando o caminho para o Senhor. Isso não quer dizer que me dá o direito de eu viver de acordo com o que eu acho ou com o que eu penso. Mas se você aceitou Jesus, você se coloca, vamos dizer assim, debaixo do governo dele. E eu pergunto para nós nessa manhã: qual foi a última vez que você se ajoelhou diante do Senhor com o coração quebrantado, clamando a misericórdia do Senhor, entendendo a sua real condição? Eu sempre gosto de entender que o nosso Deus, Ele foi que criou o universo, Ele foi que criou o cosmos, vamos dizer assim. E você já parou e olhou o mar? Se você que já foi para a praia, teve o privilégio, você já olhou o mar? Se você subir numa duna e olhar o mar, você vai ver que ele é imenso. Ou se você foi para a região da serra, você começa a olhar aquelas montanhas, você começa a ver que aquele negócio é imenso. Eu não sei de você, mas olhar aquilo nos dá uma pequena dimensão da grandiosidade de Deus. Nos dá talvez um pequeno vislumbre de como Deus é grandioso, de como Deus é criativo. Então, quando nós nos ajoelhamos para falar com Ele, ou de pé ou de joelho, como você preferir. Agora eu já estou conseguindo me ajoelhar. Mas quando você se ajoelha diante dEle, você se dá por conta que você está se ajoelhando diante desse Deus que criou tudo isso, e que além de criar, governa tudo isso. Quando nós entendemos essa dimensão, nós começamos a ver quão pequeno nós somos. É muito interessante, mas se você for olhar pela palavra de Deus, todos os homens e mulheres que tiveram um encontro real com Jesus, face a face, todos eles se ajoelharam e disseram: Senhor, te retira de mim porque eu sou pecador. E Deus ia lá e purificava eles. Isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Moisés. Porque eles entenderam a sua real condição diante do Senhor. Por isso eu te pergunto: qual foi a última vez que você chegou na presença do Senhor com esse coração quebrantado, entendendo a sua condição? Muitas vezes nós pensamos que os pecados que necessitam de arrependimento ou necessitam ser confessados são apenas aqueles pecados grosseiros, são apenas aqueles pecados que todo mundo vê. Mas aquele pecado que está no meu coração, que ninguém vê, que somente eu e o Senhor sabemos, somente aquele Deus que tudo vê, essa expressão aparece uma única vez na Bíblia, o Deus que tudo vê, Ele está vendo. Isso também nós precisamos chegar diante desse Deus grandioso e dizer: Deus, eu me arrependo desse pecado. Mas é interessante que arrependimento não é uma coisa que nós produzimos. Você já reparou? Nós não temos esse hábito, ou não é algo que nós por nós mesmos produzimos. É algo que o Espírito Santo produz no nosso coração. Quando nós oramos e dizemos: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e o Espírito Santo, com aquela ternura, com aquele amor, Ele começa a nos mostrar deficiências da nossa vida. Não sei se você passa por isso.
Mas sabe quando você se aproxima diante do Senhor com um sincero coração, ali com o seu coração quebrantado, e começa a dizer: Senhor, sonda o meu coração, eu quero ser mais parecido contigo, eu quero estar mais perto de ti, eu quero coisas novas do Senhor, eu quero te conhecer mais. E o Espírito Santo, com aquela ternura, com aquele amor, ele começa a nos revelar coisas que nós nem imaginávamos, que nós nem sabíamos. Puxa, eu nem sabia que isso era pecado. Mas que bom que o Espírito Santo trouxe a nossa memória, que bom que o Espírito Santo nos revelou. Como eu disse, muitas vezes nós julgamos os pecados grosseiros e aliviamos aqueles pecados que nós julgamos menores. Mas Deus, Ele é rico em misericórdia. E eu quero dizer, querido, que não se trata apenas de arrependimento. O arrependimento, ele é o pontapé inicial. O arrependimento, ele é a metanoia, aquilo que nós estávamos indo para um lado e nós nos voltamos para o outro lado. Ele é apenas o pontapé inicial, porque a mensagem do João, ela vinha trazendo arrependimento. Mas a mensagem do João era preparar o caminho para o Senhor. E passava pela mensagem de arrependimento. A mensagem, o ministério de João, ele se focava em preparar. Preparar quer dizer gerar expectativa. Preparar quer dizer mostrar: olha, está vindo alguém aí, nós vamos deixar tudo bonito porque está vindo alguém. E eu queria perguntar para você, como está a sua expectativa? Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais parecidos com Ele nós queremos ficar. E se você deseja algo novo de Deus, se você deseja, nós estamos recém no primeiro mês, acho que esse é o terceiro culto desse ano, mas se você deseja algo novo de Deus na sua vida este ano, prepare-se, prepare o caminho, prepare o seu coração, prepare a sua vida, prepare o seu culto, prepare o seu coração, a sua vida. E eu gosto de dizer, querido, quando você vem para o culto, não saia de casa apenas: eu tenho que chegar no culto com a Bíblia, eu peguei a Bíblia, eu peguei o celular, eu peguei a chave. Não, se prepare, deixe o Espírito Santo gerar no teu coração expectativa. Quem aqui estava imaginando que o louvor hoje ia ser dessa forma, que ia nos carregar, quase nos conduzir ao céu? Você estava esperando isso? Nós não tínhamos expectativa. E eu queria te convidar, querida, a nós criarmos essa expectativa. Quando você sair da sua casa no domingo, na quinta, na terça, para o grupo de conexão, deixe o Espírito Santo começar a gerar no seu coração expectativa. Prepare o caminho, prepare o caminho. Você sabe que o livro de Salmos, uma parte do livro de Salmos, a gente chama de cântico de romagem. Para que servia esse negócio? Era para quando as pessoas saíam da sua cidade, elas iam em direção a Jerusalém, para fazer a sua oferta, para fazer o seu sacrifício, eles iam louvando a Deus com esses cânticos, eles iam cantando, vamos dizer assim, esses cânticos que a gente chama de cânticos de romagem. Eles iam se preparando, eles iam preparando o coração, para que quando chegasse lá, o coração já estava adaptado com aquela atmosfera de fé. Eu sempre digo, eu sou até meio chato, às vezes eu mando ali para o pessoal do grupo: gente, hoje tem culto, vamos chegar um pouquinho mais cedo para a gente orar? Vamos começar a preparar esse ambiente. Vamos começar a preparar esse ambiente para que o Rei da Glória entre. Vamos começar a preparar o nosso coração para que o Rei da Glória entre. Irmão, você prepara a sua casa para visita, e não tem nada de errado nisso. Mas eu queria te convidar a nós prepararmos também o nosso coração para o Rei dos Reis, para o Rei da Glória, para que Ele entre, para que Ele nos surpreenda, para que nós sejamos impactados pela Sua glória, para que nós sejamos impactados pela Sua presença. Isaías, no capítulo 40, verso 5, diz assim: depois que isso tudo foi preparado, o que a palavra de Deus diz? A glória do Senhor se manifestará a toda a carne. Mas existia um pré-requisito. Para que a glória do Senhor se manifestasse sobre toda a carne, existia um pré-requisito: os vales têm que ser levantados, os montes têm que ser aplanados, os caminhos tortuosos eles têm que ser alinhados. E talvez enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está te mostrando caminhos tortuosos na sua vida. E eu sempre digo, com essa ternura que o Espírito Santo tem, talvez Ele está te revelando, Ele está te mostrando. E talvez esse seja o momento, e você dizer: Senhor, eu quero colocar isso diante de Ti, eu me arrependo da vida dessa forma, eu me arrependo desse pecado, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo, eu me arrependo daquele outro. Prepare o seu coração, prepare o caminho, prepare o seu coração. Eu tenho dito: Deus, eu quero amar aquilo que Tu ama, eu quero amar aquilo que Tu ama, eu quero desejar aquilo que Tu deseja, eu quero alinhar o meu coração com o Teu. Se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, querido, prepare o caminho, prepare o seu coração,
para que entre o Rei da Glória. Vamos ficar de pé, para parecer que está acabando, enquanto os irmãos do louvor vão estar subindo. Prepare o caminho do Senhor.